Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum do ano B, e seria esperado, que vocês pensassem: ora, se é ano B, o evangelho proclamado normalmente durante o ano B é o evangelho de São Marcos. E por que foi proclamado o evangelho de São João? Porque como o evangelho de São Marcos ele é mais curtinho, tem menos capítulos, a igreja então, neste período que fará com que entre no mês de agosto, que é um mês vocacional, mês também que, como lembra os sacerdotes, lembra a Eucaristia. Então, durante este mês, eu sei que nós estamos ainda no mês de julho, no final do mês de julho, mas durante todo o mês de agosto, nós iremos acompanhar a leitura do capítulo 6º do Evangelho de São João, embora estejamos no ano B, próprio do evangelista São Marcos. Pois bem, no domingo passado, nós ouvimos aquele evangelho em que nos mostrava que Jesus acolhia os discípulos que voltavam em missão, que voltavam da missão, e que, como havia muita gente chegando e saindo, de modo que eles não tinham tempo nem para comer, Jesus então, que se preocupou ali com as necessidades mais básicas dos apóstolos, se preocupou pelo descanso deles, quis levá-los para um lugar mais tranquilo, onde eles pudessem descansar e comer. Mas lá chegando, viu tanta gente, que eram como ovelhas sem pastor, que Jesus ali então, se esquecendo de si mesmo e chamando os apóstolos a seguirem o seu exemplo, começou então a ensinar-lhes muitas coisas. E nós refletíamos na homilia do domingo passado, que este é um dos ofícios do sacerdote: alimentar as ovelhas com a reta doutrina,
com a verdadeira doutrina católica. Pois bem, hoje aqui nós vemos Jesus que ele alimenta agora aquela multidão com o pão, que é claro, nós sabemos muito bem que aqui no capítulo 6, este pão multiplicado é sinal da Eucaristia, e este povo alimentado é sinal da igreja alimentada com o verdadeiro pão descido do céu, que é a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Pois bem, Jesus que nos alimenta com a sua palavra e Jesus que nos alimenta com o seu corpo. Este evangelho, ele é precedido pela primeira leitura de hoje, que fala também de uma outra multiplicação dos pães. É interessante que sempre que vocês puderem, tentem fazer uma relação entre a primeira leitura no domingo e o evangelho, que não poucas vezes eles têm uma relação, e a primeira leitura pelo menos indica o caminho em que poderia ser tomada a explicação daquele evangelho. Pois bem, então nós estamos aqui com primeira leitura, o segundo livro dos Reis, o capítulo 4, quem puder depois em casa, pode ler, é um capítulo curto, né? Um capítulo apenas, não estou mandando você ler todo o segundo livro dos Reis, um capítulo apenas, o capítulo 4, em que ele fala de alguns milagres operados por Eliseu. Fala de um aqui, que Eliseu se encontra com uma viúva que tinha 2 filhos, né? O marido morreu, tinha uma dívida, não conseguiu pagar, os filhos seriam tomados como pagamento, como escravos, e ela então está em desespero, diz aqui, segundo Reis, capítulo 4, ela diz ao profeta Elias: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era um homem religioso, mas o credor veio tomar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu diz: vai, pede às tuas vizinhas vasilhas, jarras, várias jarras, e leve para casa. E diz aqui, meus santos, imagine, ela estava precisando de ajuda, e o profeta manda que ela vá pedir jarra, vasilha para as vizinhas, e ela obedeceu. Nós iremos aqui perceber, meus santos, o quanto as graças de Deus, né? Deus normalmente ele espera a nossa participação, né? Santo Agostinho gostava de dizer: o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Então o profeta Eliseu manda ela ir procurar vasilhas, e diz então que ela vai, e o profeta diz: depois que você conseguir as vasilhas, você vai entrar em casa, você vai trancar a porta por dentro com os filhos, e você vai colocar com a sua pequena jarrinha de azeite, você vai começar a encher todas aquelas vasilhas que você pediu emprestado. Imagine aqui. E essa mulher fez, ela pediu. Imagine que nós muitas vezes temos o costume de ouvir o texto e aí nem nos colocamos assim a dificuldade. A mulher estava precisando de dinheiro para pagar a dívida e os seus filhos não serem levados como escravo. Então vocês podem imaginar aqui o aperreio, a agonia, o sofrimento dessa mãe com os filhos próximos a se tornarem escravos. E o profeta diz: peça muitas, mas assim, quantas vasilhas você conseguir pedir emprestado, pegue todas. E ela pegou muitas vasilhas. Depois você vai entrar em casa, trancar a porta. Não é apenas entrar em casa, você vai entrar e trancar a porta por dentro com os filhos, e depois você vai com a sua vasilhinha, você vai enchendo todas as vasilhas. E ela obedece direitinho
E diz aqui a palavra que com aquela vasilhinha, com aquela jarrinha de óleo que ela tinha, aquela jarrinha insignificante, ela conseguiu encher todas as vasilhas que ela tinha tomado, emprestado. E depois que a última vasilha foi repleta, o óleo da sua jarra acabou. E com o dinheiro da venda daquele óleo, ela conseguiu pagar a dívida e com o restante até mesmo manter a sua vida. Então aqui Deus então realizou este milagre por meio do profeta Eliseu, mas vamos guardar aqui esta palavrinha que será retomada depois lá à frente, mas com a colaboração dela. Ela fez tal qual o profeta lhe havia mandado. Nós muitas vezes queremos que Deus faça obras na nossa vida, embora nós queiramos permanecer de braços cruzados, esperando que a graça aconteça. É verdade, será uma graça, mas normalmente, não poucas vezes, com raríssimas exceções, Deus espera a nossa colaboração. Pois bem, aí nós vamos então para o texto de hoje, que é o que nos está sendo dado a partir do versículo 42. Uma fome estava assolando a região e veio, início da primeira leitura de hoje, do mesmo 4º capítulo do 2º livro dos reis. Veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforge. Alforge é aquela sacola, aquela bolsa que se põe no animal. Então ele trazia no seu alforge para Eliseu, para dar ao homem de Deus os pães, as primícias da terra, os primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Isso não vai dar para nada. E Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. E o servo foi obediente e pegou aqueles 20 pães, que não seriam suficientes para aqueles 100 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Lembre-se que sempre aqui, quando são numerados, são os homens, então sem contar as mulheres e as crianças, então isso não seria suficiente. E ele distribuiu e diz que todos comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. O milagre aconteceu, mas a obediência, a colaboração aconteceu também. Isto é, ele foi para o meio da multidão com aquele tiquinho de pão em relação aos 100 homens e diz que todos comeram e ainda sobrou. Pois bem, então com este pano de fundo, vamos então para o evangelho de hoje. Diz que Jesus, ele vai para o outro lado do mar da Galileia, e ele vê uma grande multidão que o seguia, porque via os sinais que ele realizava e os doentes que ele curava, e ele então sentou-se ali com seus discípulos, e vendo aquela grande multidão, ele perguntou a Filipe, versículo 5, João, capítulo 6, versículo 5, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Lembre-se que agora nós não estamos falando mais de 100 homens, como lá na passagem de Eliseu da primeira leitura, não de 100 homens, mas de 5.000 homens, uma quantidade extremamente maior. E Jesus então faz essa pergunta, aparentemente pouco caridosa, porque que pergunta difícil, jogando a bomba para a mão de Filipe. Onde é que vamos comprar pão? Filipe diz: eu não sei, Senhor, pão para tanta gente? Não tenho nem ideia. Versículo 5, onde
vamos comprar pão para que eles possam comer. Disse isso para pô-lo à prova, porque Jesus mesmo sabia o que ia fazer. Meus santos, aqui nós refletimos durante a semana, em alguma missa nesta semana, nós refletíamos sobre isso, que Deus nos põe à prova. E nós fazíamos até a diferenciação entre pôr à prova e tentar. O diabo nos tenta. O diabo nos tenta porque ele quer nos levar para o inferno, e ele quer se aproveitar das nossas fraquezas para nos levar à perdição. Mas quando Deus nos prova, Deus nos concede a graça para que as nossas fraquezas sejam robustecidas, para que nós cresçamos na fé, para que nós cresçamos no amor e nós alcancemos a salvação. Então Deus nos prova porque Deus nos ama. E se você não tem provações na sua vida, comece a se perguntar: o que está acontecendo? Deus se esqueceu de mim? Isso mesmo, se não houver provações na sua vida, você deve se perguntar: Senhor, Tu queres que eu te ame pouco? Tu queres que eu seja medíocre na vida espiritual? Porque quando Deus nos prova, Deus quer que nós o amemos muito, porque a provação nos fará crescer no amor, a provação nos fará crescer nas virtudes, na paciência, na humildade, na fé. Então, nós precisamos até na fé no amor de Deus, dizer: Senhor, dá-me provações. Crê em Deus Pai, Padre, vou nada fazer isso. Meu santinho, não tenha medo, Deus não lhe dará provações maiores do que você possa suportar, e Ele lhe dará as graças de que você precisa, para que você trave um bom combate, para que você consiga vencer aquelas dificuldades. Não tenha medo, Deus o ama, Deus ama você mais do que você é você mesmo. Deus não é mau, Deus não é carrasco, Deus não é sádico, que vai lhe dar uma aprovação para ver você simplesmente sofrer. Deus vai lhe dar a aprovação e imediatamente vai lhe dar a graça para que você saia vitorioso, para que o seu coração saia mais forte, para que o seu amor saia maior, para que você seja mais santo e a sua salvação mais garantida, mais segura. É por isso que São Tiago diz, Tiago capítulo 1: meus irmãos, tende motivo de grande alegria. Meus irmãos, ele está dizendo: alegrai-vos por serdes submetidos a múltiplas provas. Percebe aqui, meus santos? Se nós não tivermos sabedoria, nós não iremos compreender essa palavra. Você compreende que nós estamos aqui noutro campo, num campo espiritual. Nós estamos aqui noutro campo de conhecimento gnosiológico, noutro campo de conhecimento. Se nós não tivermos fé, se nós não tivermos sabedoria, se nós não tivermos as armas do Espírito, nós não vamos compreender. Isso aqui vai parecer loucura. Como assim eu vou me alegrar porque estou sendo provado? Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Por isso, se você, diante desta palavra, você treme, se você não compreende ainda isso, peça a Deus sabedoria. Meu Deus, me dá sabedoria, me dá fé, para que eu compreenda as coisas a partir de Ti, e não apenas a partir de mim, a partir de Ti, e não apenas a partir das minhas fraquezas e feridas, porque se nós olharmos as coisas, e se nós vivermos a vida a partir apenas de nós mesmos, das nossas limitações e feridas, nós iremos caminhar para a desgraça. Mas se nós vivermos com todas as nossas fraquezas e limitações, mas se nós vivermos debaixo da luz de Deus, imbuídos, animados pela sabedoria de Deus, tudo concorrerá
para a nossa salvação. Tudo concorrerá para a maior glória de Deus. Tudo concorrerá para o nosso bem. Então precisamos pedir a Deus um coração cheio, inundado, transbordando de sabedoria do Espírito Santo. Pois bem, então São Tiago diz: meus irmãos, tende motivo de muita alegria quando fordes submetidos a múltiplas provas, pois sabeis que ao ser provada, a fé produz paciência, a paciência torna a obra perfeita, e assim sereis perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Isto é, se São Tiago chamasse as pessoas de meu santinho, São Tiago diria: meu santinho, a provação tornará você perfeito, íntegro, belo aos olhos de Deus. E aí ele vai dizer: mas se alguém de vós não possui esta sabedoria, se você ouve isso e diz: mas é muito difícil, eu tenho medo, não vou conseguir, eu não quero não, eu não quero não. Não quero não é uma expressão bem assim, não sei, não quero não isso. Pois bem, se você não tem essa sabedoria, peça a Deus, que dá a todos largamente, generosamente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você não tem essa sabedoria, peça a Deus, que dá largamente, mas peça com fé, sem duvidar. Versículo 6. Peça com fé, sabendo que Deus quer conceder. Senhor, eu preciso disso, meu Deus, eu preciso dessa graça, eu preciso de fé, eu não posso ser um católico sem essa sabedoria, eu não posso ser um católico sem essa fé. Dá-me, Senhor. A oração coleta de hoje diz aqui, vocês sabem que eu gosto muito, para mim essa 17ª oração, né, da oração coleta, logo do início, oremos, é uma das mais bonitas. Diz: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Então peça, sem o auxílio de Deus você não vai dar conta. Então tenha essa sabedoria: sem Deus eu não sou nada. Então eu vou pedir a Deus, peça a Deus essa sabedoria. A provação vai me fazer crescer no amor de Deus. Então, para que eu suporte a salvação, a provação, para que eu permaneça e cresça na provação, eu preciso do amparo de Deus, eu preciso da força de Deus. Então você vai dizer: ó Senhor, eu até aconselho que você copie essa oração, e você, durante esta semana, você pelo menos uma vez ao dia, não é muito, pelo amor de Deus, é uma oração tiquititinha, e você uma vez durante o dia, durante esta semana que hoje se inicia, você reze: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, redobrai de amor, Senhor, concede-me o teu amor, para que eu, quando provado, eu seja comprovado, eu não seja reprovado, eu seja comprovado, eu combata o bom combate, eu termine a minha corrida, eu guarde a fé, e eu receba, Senhor, a coroa da glória. Isso que aconteceu com São Paulo, que aconteça comigo também. Pois bem, então diz que Jesus aqui, ele prova Filipe, diz: onde vamos comprar? Filipe diz: olha, Senhor, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Mas André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui tem um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas isso não é nada para essa multidão de mais de 5.000 homens. E Jesus mandou que eles se sentassem, e mandou que eles distribuíssem, e eles foram obedientes.
Isto é, eles fizeram aquilo que Jesus mandou. Isto é, diante daquela multidão, o negócio foi maior ainda, né? Que lá com Eliseu eram 20 pães e 100 homens. Aqui eram 5 pães e 5.000 homens. E eles foram obedientes e fizeram aquilo que Jesus mandou fazer. Meus santos, o que é que Jesus nos manda fazer? Rezar, orai, vigiai e orai. Vigiai e orai porque a carne é fraca. O que é que a palavra de Deus nos manda? Orai sem cessar em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não é assim que diz a carta aos Tessalonicenses? Orai sem cessar, em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, então vamos rezar. Vamos então suplicar a nosso Senhor. Esta é a nossa parte, é a nossa colaboração. Esses são os nossos 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão. Isto é, esta é a nossa participação tiquititinha, insignificante, diante das grandes dificuldades da nossa vida. Então, se você olha para o seu coração e você vê que você é rancoroso, que quando alguém o ofende, para você perdoar essa pessoa, misericórdia, você mata aquela pessoa 10 vezes no seu coração. A ofensa que aquela pessoa lhe causou, lhe fez, foi grande, e você não se sente capaz de perdoar, e você vai pedir a Jesus: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Dá-me, Senhor, o teu Espírito, para que eu possa perdoar, para que eu possa, Senhor, fazer a tua vontade. Se viver, conviver, manter-se no matrimônio com a sua esposa, com o seu marido, está sendo muito difícil, peça a graça de Deus. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. Eu não vou dar conta, Jesus, de continuar casado com esta mulher insuportável, com este marido que é o cão, que é o Satanás em pessoa, mas que é meu marido, Jesus. Então Jesus, me dá a graça para que eu honre este matrimônio, para o bem da alma dele, para o bem da minha alma e dos nossos filhos. Então você pede o auxílio de Deus para aquilo que é impossível a você. Jesus, eu estou sofrendo muito, eu perdi uma pessoa muito amada, e a minha vida parece que está no fundo do poço, e eu não consigo sair dessa tristeza, mas vós sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, redobrai de amor para comigo, concede-me, Senhor, a tua graça, e tira-me dessa situação. Jesus, eu sou fofoqueira, eu sou linguarudo, eu tenho este pecado de falar mal das pessoas, de levar à frente a vida alheia. Quando eu vejo, eu já estou falando mal dos outros, e eu sou assim, Jesus, desde novo, desde nova, e hoje sou um velho encarquilhado no mal, uma velha encarquilhada no mal. Me ajuda, Jesus, para que eu me liberte deste pecado, para que eu me liberte deste vício. Jesus, eu sou mentiroso, eu sou desonesto nos meus relacionamentos, nos meus negócios. Eu com muita facilidade eu minto para as pessoas, e quando eu vejo eu já menti, porque eu sou mentirosa há muito tempo, e eu sei que a mentira é do diabo, que é o mentiroso. Me ajuda, Jesus, a ser virtuosa, a ser virtuoso. Jesus, eu tenho o vício da pornografia, eu sou prostituto, eu sou prostituta, eu me visto, eu sempre gosto de roupas sensuais, para atrair os olhares dos homens, das mulheres. Me ajude, Jesus, dá-me a pureza,
para que eu consiga me libertar deste vício, da masturbação, que já me acompanha há tanto tempo. Percebe? Você vai suplicar a graça de Deus. Isso para você pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Ó Senhor, sois o amparo dos que, ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Você diz: Senhor, eu sou homossexual, e eu não consigo viver a castidade, a pureza. Me ajude, Jesus. Como diz o catecismo, eu até trouxe aqui o número 2359, 2359, diz aqui o catecismo: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Ora, se a igreja, inspirada pelo Evangelho, nos chama à castidade, se o Senhor nos chama à castidade, Ele nos dará. Ora, você que é casado, a castidade no casamento, o sacerdote vai viver a castidade como sacerdote, e as pessoas homossexuais vão viver a castidade na sua situação de pessoas homossexuais. Mas padre, mas é muito difícil. Mas você vai suplicar a graça para o seu impossível. Você vai pedir a Deus a virtude do autodomínio, para que você saiba lidar com a liberdade. É aqui, elas devem pedir as virtudes do autodomínio, para que eduque a sua liberdade interior, e às vezes a amizade de pessoas desinteressadas, boas amizades. Então você que sofre com essa realidade da homossexualidade, seja você um rapaz, seja você uma moça, pedir a Deus a castidade, pedir a Deus a virtude da fortaleza para você vencer as suas limitações, pedir a Deus a graça de você saber, de você ser livre para amar com pureza, pedir a Deus que coloque pessoas boas no seu caminho, para que não sejam causa de pecado, mas que ajudem você no seu crescimento. Mas precisamos todos rezar, colocar aqui as limitações. Você percebe que você é egoísta, que você é orgulhoso, e você com muita facilidade você se deixa levar pelo orgulho, pelo egoísmo. Você quer tudo para você e do seu jeito. Você não aceita ser criticado nem corrigido, e você vai dizer: ó Deus, sois o auxílio dos que em vós esperam, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, redobrai de amor para comigo. Ajuda-me, Jesus. E aí, meu santinho, você fazendo a sua parte, aquela parte que Jesus mandou, da mesma maneira que Eliseu disse à mulher: pega as vasilhas, entra na casa, fecha por dentro, e depois comece a encher as vasilhas com seu vidrinho de óleo, e você vai encher tudo. Da mesma maneira que o profeta Eliseu disse ao homem, ao servo dele: pega os 20 pães e distribui lá para a multidão, e todo mundo vai comer e não vai faltar. Da mesma maneira que Jesus disse: pega lá os 5 pães de cevada e os 2 peixes, manda a multidão se sentar, e todos vão comer, e depois vocês vão recolher os pedaços, e vai sobrar muito. Da mesma maneira que Jesus disse lá nas bodas de Caná: peguem as talhas vazias, as 6 talhas, encham de água, tragam para cá, levem para o mestre-sala provar. E eles obedeceram. Estava faltando vinho, eles foram encher as talhas de água, eles obedeceram. Então, orai sem cessar em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Vamos rezar, vamos apresentar a Deus as nossas misérias, e vamos pedir a nosso Senhor. Diga: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, estou rezando, Jesus, estou apresentando a Ti a feiura do meu coração, as minhas feridas purulentas, infeccionadas, as minhas fraquezas, suplicando, Senhor, a Tua graça, porque eu creio que vós sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo.
por misericórdia, redobrai de amor para conosco. E não tenhamos dúvidas que Deus misericordiosamente nos atenderá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.